que um tumor mais gosta é de açúcar, que você coma bastante açúcar, guloseimas, porque aí você está dando energia para o seu tumor crescer, para aquele tumor crescer. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Doutor Quem é Você, e hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Rosani Turra. Ela é uma nutricionista, a gente vai bater um papo sobre a história dela, especialidades, metodologia de trabalho, e muito obrigado, é um prazer te receber aqui, doutora. Eu que agradeço muito. Que bom. Doutora, eu já vou iniciar com a primeira pergunta, eu faço para todos os convidados. Doutora, quem é você? Eu sou Rosani Turra, sou nutricionista, tenho pós-graduação em clínica funcional e depois, por sentir necessidade, fui fazer especialização em oncologia. Ah, legal. Né? Uhum. Me formei em 2007, de lá até agora eu não consegui parar. Então a gente vai fazendo outras especialidades, Sim. Vai surgindo no campo de trabalho, né? E no dia a dia, necessidades de você buscar mais informação, mais entendimento. Então hoje Sim. Também eu trabalho muito com a saúde da mulher e do homem, há 40 mais, digamos assim, né? Muito bom. Então, e sou mãe de 3 meninas, né? A Priscila, a Débora e a Júlia. Vovó da Scarlett, da Luísa e do Bernardo, né? Então, sou uma mulher sempre em busca. Muito bom. É isso. Muito legal. E você, então, né, citou toda a sua família, você se considera, então, uma mulher de família, principalmente? Me considero de família, né? E até a gente cultiva muito essa questão de estar sempre unidos no final de semana, de estarmos sempre em contato direto, né? Graças a Deus minhas filhas moram aqui na cidade, então eu tenho os meus netos próximos, né? Minha irmã, meus sobrinhos, a gente está sempre bastante unido, minha mãe, então somos bem presentes um na vida do outro, né? Eu acho que isso dá para nós uma estrutura, né, de saber que sempre temos com quem contar. Tenho o meu companheiro, Wagner, também, que me auxilia muito no dia a dia. Então eu me considero sim uma mulher de família e sou bem feliz por isso. Que bom, eu acho que essa é uma das principais conquistas que alguém pode ter na vida, é conquistar a sua família. Com certeza, isso dá bastante alegria. Que bom. Eu sempre digo, o resto a gente corre atrás, mas a família Exato. É algo que que o dinheiro não compra, né? É algo que só Deus pode nos dar. Então, isso. Parabéns pela sua família. Obrigada. Eu já queria entrar um pouquinho na sua história profissional também, para a gente poder te conhecer mais profissionalmente. Eu queria que você contasse um pouco como foram os seus primeiros passos na nutrição. Eu já recebi aqui algumas nutricionistas que já têm muitos anos de profissão, e eu queria escutar de você, porque elas sempre me disseram que na época que elas começaram não era algo muito comum e tão valorizado. Você sente essa mesma... sente essa mesma impressão? Como é que foi isso para você? Eu estou formada desde 2007, né? A minha faculdade não foi fácil para mim, né? Eu lutei sempre muito para fazer a faculdade. Na época eu tinha filhos pequenos, né? Então eu comecei quase que ao contrário de muita gente que primeiro busca a profissão para depois constituir família, né? Eu primeiro constituí família para ir buscar a minha profissão, né? E a nutrição era algo que estava na minha alma, né? Eu venho do interior, da roça mesmo. Eu sempre gostei de mexer com alimentos. Eu lembro muito bem que quando eu era criança, para eu ir para a casa da minha avó, eu tinha que passar pelo meio de uma mata, né? Porque a terra do meu pai fazia divisa com a dela. E eu chegava sempre na casa dela com folhas na mão, com plantas que eu ia pegando pela mata para que ela me explicasse. Eu pensava já naquela época que alguma função tinha que ter. Então eu falo que nutrição estava na minha alma, por mais que eu levei anos para chegar até ela, né? E fui buscar ela pela dor,
porque meu pai, ele sofria de obesidade mórbida, desenvolveu diabetes emocional tipo 2, e então quando chegou o meu momento de dizer agora eu quero fazer uma faculdade, né? Eu escolhi nutrição, porque na minha mente a nutrição ia trazer muitas respostas para uma família que era minha, que sempre brigou com a obesidade, com o peso, desde tias, nós mesmas, né? Então, meu pai sempre brigando ali com o peso dele, eu pensei, vou descobrir, né? Descobri que não é bem assim. Então, que a pessoa tem que querer, né, para isso acontecer. Mas, quando eu me formei, realmente não foi difícil. É uma área que a gente, para buscar aquele paciente, para a confiança, né, é difícil. E era uma época que, se apertou no bolso qualquer coisa, o nutricionista já era descartado, né? Hoje entendi. se faz muito mais necessário, e hoje tem uma visão mais abrangente disso, e acho que a gente está ganhando um campo no mercado que faz todo sentido, porque eu falo sempre assim, se nós somos o que comemos, então a gente tem que entender o que estamos colocando no prato. Com certeza. Né? Então acho que a mídia está trazendo essa importância também e está nos ajudando. Mas com certeza, na época que eu me formei, era bem difícil. Eu imagino porque a gente entende que isso é algo que foi sendo construído ao longo dos anos, né? Hoje a minha geração ela dá muito mais importância para alimentação do que gerações anteriores, né? Então, Sim. Você mesmo comentou que era o primeiro a ser descartado às vezes era o nutricionista. E hoje a gente vê o oposto. Então, é legal. E querendo ou não, você fez parte dessa construção, né? São os nutricionistas que foram acreditando na profissão e levaram o nome como está hoje. E eu queria aproveitar esse mesmo tema para entender os principais desafios que você enfrentou, além desse, né, de não ser uma profissão tão reconhecida assim na época, comparando como é hoje. O que foi que te motivou a seguir para frente, né? Você comentou que teve uma dificuldade de se formar por todo o contexto e também tem a questão da profissão ser uma profissão difícil na época que você começou a se formar. O que foi o seu principal motivador para seguir em frente? O que realmente você acredita que fez com que você concluísse aquilo que você começou na nutrição? Foi acreditar mesmo. Eu sempre acreditei que era o caminho. O caminho tinha que ser por essa via, né? Sim. Então, assim, na época eu lembro que nós éramos 60 alunos na minha classe. A maioria se formava para ter apenas uma formação, era, digamos assim, uns iam para o hospital, outros para a indústria de alimentos, restaurantes. A visão do nutricionista é que ele só digamos assim, ele só tinha campo nessa área. Entendi. E realmente é onde mais tem campo. Porém, eu não conseguia acreditar que era só aquilo. Então, quando eu saí da faculdade, por ter já começado tarde, eu já fui buscar me especializar. Tá, legal. Né? Então, buscando, tendo informações de outras nutricionistas que já estavam também caminhando para o lado funcional, para o lado integrativo, né? Que hoje a palavra é integrativa mesmo, que é olhar diferente para essa questão, né? E ver que a gente pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Sim. Então foi o que me incentivou até querer que a minha família tivesse mais saúde, Sim. eu tivesse mais saúde, que eu Sim. tenha mais saúde dentro desse campo. Perfeito. Né? Então foi o que sempre me motivou. E quanto mais eu estudava, mais apaixonada eu ficava, né? Enfim, e aí chegou um determinado momento, eu acho que eu tive a sorte de logo no início cair dentro da oncologia. Sabe? Eu caí de paraquedas, uma amiga me indicou trabalhar nessa área, eu
caí dentro de uma instituição que só cuidava de mulheres com câncer, na época era só câncer de mama, mas trabalhar nessa área me fez assim, eu me apaixonei. Sim. É complicado? Sim, é desafiador, mas como eu gosto de desafios, fez com que eu buscasse entender mais e buscar Sim. cada vez mais estudar. Perfeito. Então, nunca pensei em outra coisa. Que bom. Né? Sim. Dizem que a gente sabe que está fazendo a coisa certa quando você se coloca assim: se eu ganhasse na loteria e tivesse todo o dinheiro do mundo, o que eu faria mesmo tendo todo o dinheiro do mundo? E eu continuaria na nutrição fazendo o que eu faço. Muito bom. Né? Então, sim. É minha vida mesmo. Que bom. É isso, você fala realmente com a paixão nos olhos, né? Então a gente sabe que é uma coisa genuína, que você usa a nutrição não só para sua vida hoje em dia, mas também para mudar a vida de outras pessoas. Sim. Teve algum momento marcante na sua trajetória que te marcou e te mostrou que realmente você estava no caminho certo, ou de repente que te fez continuar, porque você falou com relação à oncologia, né? Uhum. Algum momento marcante que te fez entender que realmente essa era a sua área, além, obviamente, dos estudos que eram apaixonantes, mas tem alguma história, algum momento que realmente te marcou que você poderia compartilhar? Então, dentro dessa área que eu escolhi, que é a nutrição oncológica, né? Sim. Hoje, claro, sigo outras vertentes, né? Como Sim. a saúde para envelhecer, né? Sim. Digamos assim. Mas dentro da oncologia, os momentos marcantes que me fizeram entender, não, faz toda a diferença. É você chegar a um paciente para você extremamente debilitado e você olhar para ele e pensar como que ele vai enfrentar um tratamento tão severo como quimioterapia, por exemplo, e como que ele vai enfrentar na situação que ele se encontra, né? E aí você aplicar as coisas que você estudou, você nos mínimos detalhes, os mais simples muitas vezes, porque eu trabalho com um público carente também. Sim, né? entendi. E aí você com a nutrição mudar totalmente aquele quadro, onde uma semana depois aquele paciente se restabelece e ele enfrenta toda aquela situação de cabeça erguida e bem. E os feedbacks que eles trazem pra gente: doutora, eu hoje encontrei uma colega na sala de quimioterapia destruída, mas ela não tem um acompanhamento nutricional que eu tenho. E eu tô tão bem, eu falei de você, eu falei do trabalho da nutrição para ela. Então isso é incrível. Sim. Né? Exatamente, então, excelente. Não, explica tudo. Responde mais do que uma excelente resposta. Acho que isso explica demais. É um excelente momento. E eu queria, inclusive, aproveitando da oncologia, para quem não conhece essa área ou não tem muita afinidade, explica o que significa a oncologia, qual a importância da oncologia hoje na sociedade. Você fala da nutrição da oncologia, né? Perfeito, exatamente, da nutrição da oncologia, exatamente. Então, hoje a gente tem uma perspectiva aí de os estudos, né? Os estudos trazidos pelo INCRA, né? A gente tem uma perspectiva desses últimos 3 anos de um aumento de 704 mil novos casos em 3 anos de câncer, né? Sendo que 74 mil deles é para câncer de mama e 72 mil para câncer de próstata, né? Só que vem crescendo de uma forma assim, como que eu vou dizer, rápido demais o que está acontecendo, os novos casos. Vem surgindo, sabe, casos de câncer que antes a gente não via. Casos severos. Então, hoje, o entendimento da nutrição, eu como uma apaixonada pela nutrição, vou dizer, a nutrição hoje é o primeiro pilar, é o pilar fundamental como prevenção
para desenvolvimento de câncer, né? Porque você prevenir doenças inflamatórias, estresse excessivo, que são gatilhos para o desenvolvimento do câncer. Então, você está fazendo um papel dentro desse contexto oncologia fundamental, Sim. que é essa prevenção, né? Porque se eu conseguir passar para as pessoas, né? Hoje eu estou criando alguns trabalhos de conscientização em relação a isso. Se eu conseguir passar para as pessoas que o que ela come, as escolhas que ela faz, ter qualidade de vida, que não é apenas alimentação, mas qualidade de vida, cuidar do sono dela, do intestino dela, de uma atividade física, né? Não ser sedentário. A nutrição não pode ser só estética, entende? Desde que eu saí da faculdade, a minha maior briga sempre foi: eu não entrei na nutrição pela estética. Eu entrei sempre com o entendimento que a nutrição constrói nossas células, né? Então, tem que ser além disso. Eu vejo pessoas se matando apenas pela estética, pela aparência, pelo que o outro vai olhar para tirar uma foto, postar, entende? Quando você cuidar de você, vem de dentro para fora, é quase que espiritual. Sim. Não é quase, é espiritual. Você cuidar disso tudo, entende? Sim. Então, dentro do contexto oncologia, eu acho que a nutrição é um pilar fundamental. Perfeito. Né? E aproveitando o gancho, eu acredito que um dos maiores... Eu acredito que um dos maiores desafios que uma pessoa ela enfrenta na hora de seguir um determinado plano alimentar é na questão da mudança de hábitos, né? Porque Sim. eu vejo que isso está completamente ligado àquilo que ela consome na alimentação dela, enfim. Que conselho você daria, baseado na sua experiência, para uma pessoa que enfrenta a dificuldade de mudar os hábitos alimentares? Existe alguma forma dela conseguir desenvolver essa mudança mais tranquila? Existe. Eu acho aquilo que você falou. Acho que a primeira dificuldade é mudar os hábitos diários. Até porque existe uma oferta, né, de alimentos prontos, práticos, Sim. produtos alimentícios que a gente fala, e não alimento de verdade, né? Então, assim, existe uma oferta muito grande. As pessoas estão na correria do dia a dia, sem tempo, né? Ou com pouco entendimento. Sim. E é mais prático, mais fácil. Então, quando ela se depara, digamos, com a obesidade, com uma doença, qualquer coisa assim, e ela precisa fazer essa mudança, ela precisa verdadeiramente querer. Porque ela tem essa dificuldade da oferta excessiva daquilo que não é saudável, né? E a falta de tempo, às vezes, de se organizar para fazer essa mudança. Então, eu sempre, quando o primeiro passo que eu dou para o meu paciente é uma lista do que ele pode comer naquele primeiro momento. Entendi. E aí eu falo, o primeiro passo é olhar a lista, fazer o seu mercado, fazer a sua quitanda, fazer a sua despensa, a sua geladeira, porque se você quer mudar, você não pode ter na geladeira aquilo que você Sim. não pode comer, refrigerante, sorvete, guloseimas, porque se você tem à mão, você concorda que você vai chegar em casa cansado e mesmo que você tenha alimentos saudáveis, você vai no que está pronto? Sim, com né? certeza. Então, acho que esse é a grande questão, é você se organizar para a mudança e querer verdadeiramente por uma boa causa. Sim, aquele negócio, né? O ambiente modula o comportamento. Exatamente. Então, se o seu ambiente não é um ambiente que te impulsiona a ter um hábito de alimentação saudável, você nunca vai conseguir. Não vai conseguir. Então, a dica seria, comece mudando o seu ambiente de casa. Exato.
Tirando tudo. E até de quem te cerca. Porque se você entrou numa dieta por um motivo sério, você não pode no fim de semana continuar encontrando aquele grupo que vai fazer a festa da pizza, da cerveja, de tudo mais, que você vai virar o deslocado. Sim. Né? E geralmente é nesses ambientes que você abandona o que você busca, né? Que é uma qualidade de vida. Sim. E também a questão que você falou no ambiente da casa. Todos também têm que estar preparados para aquela mudança. Isso é bem interessante. Quando eu pego alguém para fazer uma mudança, na anamnese eu já vou ver o contexto da vida dessa pessoa. Então, pensando que tem ali talvez um marido ou uma esposa, filhos, né, pai, mãe, eu busco criar um cardápio que não seja difícil para a família toda te acompanhar. Sim. Né? Assim você não vai ser tão sabotado. Com certeza. Né? Então, acho que também, não sei se eu respondi exatamente o que você queria. Muito mais, inclusive. É literalmente isso. E é para tudo na vida, né? Não só para nutrição. Essa questão do ambiente determina qualquer tipo de hábito que você queira construir. Sim, então, aqui a gente está falando sobre hábitos alimentares, mas poderia ser um hábito que for. Você precisa adequar o seu ambiente para você conseguir fazer com que aquilo se torne mais natural possível. Isso. Mudando um pouquinho de assunto, é uma coisa que eu gosto de conversar com os nutris que a gente recebe. Eu queria perguntar se existe algum mito na nutrição que você gostaria de quebrar. Tem vários mitos que a gente... para a gente ainda é uma surpresa, às vezes, que ainda seja um mito. Sim. Por exemplo, que ovo aumenta colesterol. Sim. Né? Que outro mito, que a banha de porco que vai ser um problema na tua saúde. Entendeu? Sim. Isso é funcional, né? Isso até bem pouco tempo, até para nós nutricionistas, nós também fomos educados para abominar algumas coisas. Sim. Né? E aí hoje a gente entende que a própria indústria de alimentos criou um pouco isso na gente, né? Porque você vai prescrever, você vai vender para eles também. Então hoje, com tudo que eu venho estudando dentro da integrativa, eu ainda vejo profissionais tirando, por exemplo, o ovo que eu te falei, a banha de porco para o cozimento do alimento, colocando óleos vegetais, mito que é saudável, por exemplo, né? Mito não é só pro... Então, por exemplo, você vender que óleo de girassol que vai não contém colesterol, é o que você precisa consumir. Qualquer óleo vegetal não tem colesterol, mas o teu corpo reconhece aquele produto, então é isso que a gente precisa entender, que o nosso corpo, ele inflama com aquilo que não é natural. Entendi. Né? Então, de novo, os produtos alimentícios, né? Então, penso assim, que hoje o básico seria mais isso, né? Mas tem muitos que agora não me vem à mente. Não, mas acho né? que você falou alguns bem importantes, né? Muita gente, eu mesmo não sabia essa, por exemplo, do porco, da banha do porco, que é uma boa, e também essa questão do negócio do óleo vegetal, só porque tem um nome que parece ser saudável, Inclusive, às vezes a pessoa se auto-engana, né? Mas na verdade inclusive não é assim. É uma propaganda enganosa quando coloca não contém colesterol, porque induz ao paciente que tem medo, até o mito também é o colesterol. Sim. Então, nossa, porque o colesterol vai te levar a um infarto e tal. A que nível você tem que olhar, em que idade você se encontra, né? Nós precisamos dele para sobreviver também, ele é um precursor de hormônios, por exemplo. Né? Então é natural que uma mulher ou que um homem que esteja próximo aos 50 anos ou passando dessa idade tenha um aumento de colesterol. Sim.
porque ele é precursor de hormônios, quer dizer, na falta dele ele vai aumentar, elevar. Mas o profissional que entende disso, ele vai olhar os parâmetros e vai entender, opa, ele buscar um equilíbrio. E a gente pode buscar isso onde? Na alimentação, na atividade física, no dormir bem, no modular o intestino. Sim. Não precisa correr para o medicamento, mas é mais prático, entendeu? Né? Perfeito. Então, perfeito. Não, são bons mitos, boas dicas, diferentes, inclusive. Muito legal a sua linha de trabalho nesse sentido, principalmente. É a questão de buscar o equilíbrio, como você falou. Mas agora, olhando para o futuro, quais são as tendências da nutrição que você enxerga que talvez hoje não seja tão reconhecida, mas no futuro certamente terão mais espaço, né? Estão em tendência de ser um crescimento? Existe alguma tendência que você enxerga importante para o futuro da nutrição? A tendência hoje é a nutrição funcional integrativa, né? Sim. Porque esse olhar funcional já vem há algum tempo, mas ele está ganhando corpo mesmo agora, né? Está dentro do integrativo, mas o integrativo ele abrange mais áreas. Você olha, eu falo que a funcional integrativa é uma linha que vai crescer e é o futuro, porque ela olha para você de um jeito geral, digamos, holístico que a gente fala, né? Sim. Como o teu organismo funciona, como que o meu organismo funciona, o que serve para mim serve para você, qual é o teu momento, a tua biodisponibilidade, digamos, como que teu corpo vai absorver, está preparado ou não para absorver uma dieta que eu te passar, um suplemento que eu te passar. Sim. Né? Eu vejo as pessoas agora o suplemento está em alta. Sim. Mas as pessoas não têm informação, elas não vão buscar um profissional adequado para entender dele, elas correm comprar. Pela internet, porque para minha amiga fez bem, eu também vou comprar, né? Tem gente que paga uma consulta de nutrição, mas a família inteira segue o mesmo. Sim. Não existe isso. Então, o individual, o integrativo é isso, é ver o paciente personalizado, é para ele, né? É onde funciona. E Perfeito. Isso é o futuro. Perfeito. Né? Eu queria entender o que você enxerga de alguns produtos, principalmente focados para o público 40, 45 mais, mulheres principalmente. Nós aqui da Botica Viola, por exemplo, nós trabalhamos bastante com hormona. Não sei se você prescreve esse produto, esse ativo. Fala um pouquinho mais para esse público, o que você entende que são também práticas importantes para a melhora de qualidade de vida e principalmente para aquilo que você falou que é a sua filosofia de trabalho, que é a prevenção, né? Não Sim. A hora que já chegou a conta, na hora para que você se administre até a hora da conta chegar, digamos assim. Isso, exatamente. Então, deixa eu falar de uma coisa de cada vez. Então, prevenção eu acho fundamental, sim. Além da alimentação, uma boa qualidade de vida, com atividade física, olhar para a tua qualidade de sono, sim, né, e tal. Uma boa suplementação, bem orientado por um profissional que sabe fazer isso, né? Okay. Porque o que a gente vai levar em consideração? A idade do paciente, vai levar em consideração os exames laboratoriais, as suas deficiências, as necessidades, sim, né? Fazer fórmulas elaboradas, essa linha da suplementação magistral eu adoro porque eu posso personalizar, né? Então isso é fundamental, estamos falando de prevenção. Mas digamos, tanto a mulher quanto o homem já 40 mais, digamos assim, a gente já sabe que o organismo, ele a partir dessa idade, ele começa a ter uma depredação, digamos assim, natural, por exemplo, coenzima Q10,
que a gente sempre é produzido pelo músculo, estocado pelo músculo, alguns aminoácidos, né? E é uma época que a gente começa a perder massa muscular e perder também a capacidade de estocar, Sim. né? Então é fundamental, uma mulher que entrou na menopausa, um homem na andropausa, né? Que não se fala muito da saúde do homem, Sim, isso é verdade. mas hoje o nível de estresse sofrido por nós todos, uma pós-pandemia trouxe isso também muito latente, né? Essa depledação de nutrientes. Então, esse suplemento, por exemplo, que você me falou, o Hormona, né? Então, são novos ativos que o mercado está trazendo. Essa linha de nutracêuticos, da suplementação magistral, está trazendo muitas coisas novas e que funcionam. Sim. Eu sou usuária, né? Então, eu uso o Hormona, me soluciona, assim, metade dos meus problemas da menopausa, né? Porque sempre vão ter essa modulação do estresse, essa evitar de você perder massa muscular, né? Exatamente. Então, para a mulher eu prescrevo muito Hormona, para o homem eu prescrevo muito o Chronic, e junto com uma conjunção. Claro. Nada funciona sozinho, né? E a alimentação, a suplementação não substitui a alimentação, né? Não adianta você fazer toda uma suplementação, mas continuar naquela dieta hiperinflamatória, né? Então, assim, esporadicamente, eu falo para o meu paciente, você não precisa se tornar antissocial ou aquele que não está sendo bem-vindo porque está de dieta e ninguém sabe o que te oferecer, né? Você pode até muitas vezes estar numa situação, por exemplo, dentro da oncologia, que tem uma dieta bem específica, né? Você pode adequar aquilo para o ambiente que você vai, sociabilizar com os amigos e tudo mais, né? Então, esporadicamente também, você comer uma pizza com seus amigos, tomar uma taça de vinho com seus amigos, não vai fazer com que você se torne doente. Sim. Isso não pode se tornar um hábito diário. Com certeza. Só isso, né? Sim. Mas, enfim, eu até perdi assim, o fio da meada, mas você falou dos suplementos, né? Não, então, assim, essa nova linha de pesquisa dentro dos nutracêuticos me encanta. E eu faço bastante uso e recomendo e prescrevo. Muito bom. Você falou um pouco sobre a questão inflamatória, então a última pergunta que eu te faço com relação à sua linha de trabalho, quais são os principais alimentos inflamatórios, na sua opinião, hoje? Inflamatórios. O trigo, porque, digamos que antes da Revolução Industrial, né, dessa mudança genética das sementes para produção em grande escala, a gente pegava 100 gramas de trigo e ele tinha em sua composição 2% de glúten. Hoje você pega esses mesmos 100 gramas de trigo, ele tem 20% de glúten, né? Que é uma parte elástica, dura, proteica do trigo que nosso organismo não digere, né? Não produz enzimas adequadas para digerir toda essa quantidade, né? Então o trigo hoje, na minha concepção, esse trigo refinado é um dos maiores vilões, né? Alergias, inflamações, diabetes, doenças autoimunes e tudo mais. O leite de caixinha é outro vilão, né? Eu não sou apesar de ser funcional, eu não sou totalmente contra o leite, mas quanto de leite você toma e que tipo de leite você toma, né? De caixinha, o que menos tem dentro é leite, né? Então é outro vilão para as rinites, sinusites, inflamações, criar muco que inflama, né? Formar muco que inflama. Dentro do contexto, câncer de mama, leite também contém hormônios, estimula, também não oriento. E o açúcar, assim, o açúcar refinado para mim alimenta as inflamações. O que um tumor mais gosta é de açúcar, que você coma bastante açúcar, guloseimas, porque aí você está dando energia para o seu tumor crescer,
para aquele tumor crescer, né? Aí você está num trabalho, por exemplo, eu estou falando de oncologia, que é mais a minha área, né? Mas de inflamações, doença autoimune, né? O que ele precisa? Algo que dê energia rápido para se desenvolver, crescer. E o açúcar está ali disponível. Além da gente ter todos os refinados, esse trigo que também inflama e tem um índice glicêmico altíssimo, né? Você ainda coloca mais açúcar em tudo. Sim. Ou seja, você potencializa. No caso de um paciente que está fazendo quimioterapia, para combater aquele tumor, ele estava dando o veneno e ao mesmo tempo o alimento. Sim. Né? O antídoto, aliás, para ele continuar crescendo. Né? Sim. Então, esses alimentos são vilões. Refrigerante, vamos falar, refrigerante, margarina. O que é margarina? Margarina não é alimento, é quase um plástico. Né? Segundo algumas informações e alguns estudos, falta tipo uma molécula ali a mais para ela se tornar um plástico, ou seja, um plástico cremoso, com sabor. Sim. Né? Então, aí o pessoal tem medo de consumir uma carne com um pouco de gordura porque vai aumentar o colesterol. Sim. Mas consome margarina, consome óleo de soja esterificado, né? Que inflama muito mais, e aí pelo estresse isso te leva a doenças seríssimas. Muito sério isso, né? É muito sério. Sim. Né? A gente podia passar uma tarde toda só falando de alimentos que matam e que está na mesa do brasileiro e da humanidade, vai. Todos não é só do brasileiro. Todos os dias. E o pior, das crianças. Sim. Né? Então, eu acho que se começar tirando o refrigerante, o açúcar, né? E essas gorduras que não são naturais, você já melhora assim muito, inclusive previne muito esse aumento de doenças autoimunes, inflamatórias e câncer que nós estamos vivenciando hoje. Sim. Né? Não é tão difícil, inclusive, né, de tirar. Não, porque hoje tem muitos substitutos. É simples. Sim. É só comer comida de verdade. Sim. Comer arroz, comer feijão, comer... É lógico quando... Aí fala, mas o arroz é refinado, também é açúcar. Mas você nunca vai comer arroz puro. É isso que eu falo. E qual a quantidade? Você vai misturar com o feijão, que é uma fonte de proteína, de fibra, também. O feijão é um cereal integral, porque ele é pouco manuseado, né? Diferente, lógico, de outros. Você vai misturar com vegetal, comer verduras, legumes, uma proteína. Você já tem uma composição excelente. O prato do brasileiro é o mais saudável do mundo, se você considerar a comida de verdade. Sim. Né? Então, assim, uma frase que você já deve ter ouvido e que todos devem ter ouvido, que é: descasque mais e desembale menos. Isso é fundamental. Literalmente seguir. Exato. Que não tem segredo. Não tem segredo, né? E aí a gente tem outros pontos que as pessoas esquecem, por exemplo, hidratação, beber água e não refrigerante. Eu vejo pessoas... Eu tô com sede, vai na geladeira beber refrigerante, né? Como se fosse o H2O não mata a sede, né? Sim. Então, assim, né? Não é só água que tem ali, né? Sim. Então, são pequenos pontos que a gente pode fazer a diferença, né? E que volta no que nós falamos um pouquinho atrás, questão de tudo estar relacionado ao hábito daquele indivíduo, né? Então, você deixar de consumir determinados alimentos, como você está sugerindo, está tudo relacionado à questão dos seus hábitos. Então, primeira dica é modular o seu ambiente. Tira a margarina, tira o leite, tira o refrigerante, já vai ser um bom começo para você construir novos hábitos, né? Exato. É uma coisa que eu gosto, por exemplo, de comparar. A gente não quer ficar num ambiente da casa organizado. Sim. Não é gostoso você dormir numa cama limpa,
cheirosa, num quarto organizado, a casa está organizada, o ambiente fica agradável. Esse é o ambiente externo. Sim. Mas nós temos o nosso ambiente interno, nosso microbioma, como que tá, né? Sim. Então, é fundamental, se você me perguntar por onde eu começo corrigindo, o que eu começo corrigindo primeiro para me tornar mais saudável? Eu digo para você, corrige a casa interna, o intestino. Ali tudo acontece. Começa, né? Então se ele estiver saudável, bem modulado, pela tua alimentação, pelos seus bons hábitos, você vai desenvolver mais saúde, vai adoecer menos, né? Agora, se você não der importância para isso, ou um profissional que atende o seu paciente de forma superficial, sem pensar nesse todo, não vai corrigir. Né? Não vai criar esse ambiente propício à saúde. Sim. Né? Então, acho que isso é fundamental. Muito bom. Muitas informações extremamente relevantes. Eu, particularmente, também aprendi demais aqui no nosso bate-papo. Acho que sou o maior beneficiado, está tendo a oportunidade de, né, ouvir da fonte informações tão importantes como essa. E a gente tem um outro quadro aqui que no nosso programa fazemos com todo entrevistado, que é um bate-bola rápido. São 5 perguntas, onde eu faço e você responde rapidamente. Vamos lá? Vamos. Então, primeiro, um livro que marcou a sua vida. Um livro que marcou a sua vida. Comer para não morrer. Qual autor? Olha, agora você me pegou, eu não vou bem. lembrar. A gente coloca na tela. Mas é Comer para não morrer. Por quê? Porque ele explica exatamente tudo isso que nós falamos aqui agora, né? Mas aí tem vários outros que eu não vou lembrar agora, mas... Esse é um mais marcante. Isso. Um alimento que não pode faltar no seu dia a dia. Um alimento que não pode faltar no meu dia a dia. Frutas e verduras. Perfeito. Não pode. Eu me sinto, no final do dia, se eu não comer uma fruta, no final do dia, eu sinto que eu tô seca, sabe? Sim. Assim, não flui. Perfeito. Um hábito ou algo na sua rotina que você considera indispensável para o seu bem-estar? Tem algum hábito que você considera indispensável na sua rotina? Na minha rotina, que eu considero que seria importante é atividade física. Eu gostaria de conseguir fazer mais. Muito bem. Mas eu tenho buscado isso, não tanto quanto eu gostaria. Perfeito, mas é algo indispensável. Indispensável. Se não fosse nutricionista, o que você estaria fazendo? Buscando ser nutricionista. Não teria outra opção. Né? Não, talvez eu ia para a área da gastronomia, que eu também amo. Pode ser, mas está relacionado, né? Relacionado. E para finalizar, um sonho, um objetivo que você ainda não realizou, mas deseja realizar no futuro? Conhecer a Itália. Muito bom. Que eu quero realizar logo. É isso aí. Eu tenho passaporte italiano, cidadania italiana. Ai, que bom. Tenho muito desejo de conhecer. Não conheço ainda, mas um dia, com certeza. E outro sonho, posso falar de um outro sonho? Claro. É que assim, eu sempre tive sonho de poder passar para mais pessoas o que eu venho buscando. Perfeito. Nos meus cursos. Eu estou sempre presente em cursos, o pessoal que me segue vê, né, em imersões e tudo mais. Não só da área nutricional, porque eu acho que informação para a vida, né, a gente tem que buscar. É demais, né? E eu sempre tive o sonho de poder passar mais. Então hoje, há 2 semanas eu lancei meu primeiro livro e-book, né? Legal. Eu já fiz um livro com outras colegas que chama Gastronomia no Câncer, para a instituição de Valinhos, que também cuida de pessoas com câncer, né? Sim. E eu construí esse e-book que é Nutrição para a Vida. A ideia era um livro, mas eu acabei lançando há 2 semanas como e-book. Então, Nutrição para a Vida traz uma abordagem ampla de alimentação funcional integrativa para
prevenção, com abordagens para quem está tratando câncer, abordagens nutricionais, e para quem quer se prevenir dele, né, e de outras doenças, né? Então eu estou realizando um sonho em lançar, ir para frente, quero lançar outros, a chegar a cursos e tal. Vai chegar no momento que você quer passar mais o conhecimento que você tem para mais pessoas, Sim. para outros profissionais como eu que estão buscando, entendeu? Perfeito. Então, com certeza muitos profissionais da nutrição estão nos assistindo, então onde que eles poderiam te encontrar, sua rede social, esse e-book, para eles terem acesso a essas informações? Tem o seu Instagram? Tenho, hoje ele está num link no meu Instagram, na bio do meu Instagram, tem o link, tá nos destaques e-book que encaminha, né, para o link de compra. Então ele tá lá no Instagram. Hoje eu tô trabalhando apenas com Instagram, Facebook, tal, onde... Qual que é o seu Instagram? É nutrirosani.funcional. A gente vai colocar também aí para você poder acompanhar depois. Doutora Rosani, eu quero agradecer pelo bate-papo. Foi um prazer conversar com você. Obrigado a todos também que nos acompanharam. Deixe o seu comentário. Depois a gente pode, no futuro, fazer um outro bate-papo aqui com a doutora Rosani. Realmente foram informações muito, muito legais. E é isso, eu agradeço pela sua presença. Espero que você tenha gostado também da nossa conversa, do nosso bate-papo. Se você quiser assistir outros episódios, também nós temos profissionais aqui muito legais que já passaram pelo nosso quadro. E as redes sociais da doutora Rosani também estão na descrição desse vídeo para você poder conhecer um pouco mais do trabalho dela. Doutora, para a gente finalizar, se você puder olhar para aquela câmera e dar o seu último recado para quem está assistindo, fica à vontade. Bom, meu recado é: busquem qualidade de vida, sabe? Eu acho que se olhar mais e buscar mais informação para que você possa viver mais, né? Eu acho que pensar no futuro teu, como você quer envelhecer, esse é o recado que eu falo. Como você quer envelhecer? Você deve ter uma ideia. Se você tem, busque esse envelhecimento saudável. Obrigada. Perfeito. Obrigado, doutora Rosani. Eu que agradeço. Foi muito bom. Que bom, fico feliz. Foi um prazer te receber. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.